Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Luciano Nascimento, seu professor de língua portuguesa, e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa. Essa é a oficina de número 2 em relação a esse tema. Semana passada nós tivemos a oficina de número 1, na qual eu enviei algumas atividades para vocês e nós trabalhamos algumas crônicas, algumas memórias literárias, né, de acordo com a modalidade na qual vocês estão participando. Para os alunos do sétimo ano, eu enviei memórias literárias, e para os alunos do oitavo e nono ano, eu enviei crônicas. E a proposta, né, era que vocês lessem essas crônicas, pesquisassem essas crônicas, para que vocês pudessem perceber, né, como funciona a estrutura do gênero. Porque, conforme eu mencionei na aula anterior, os gêneros, eles seguem um modelo, eles seguem uma tendência de escrita. E é muito importante que a gente conheça essa tendência, conheça esse modelo de escrita, para que nós possamos fazer os nossos textos, que é o que eu venho propor na oficina de hoje. Hoje será a oficina de produção textual. Hoje vocês vão começar as produções dos textos que vão concorrer na Olimpíada de Língua Portuguesa deste ano, certo? Então, como é que vai funcionar? Vocês vão produzir textos semelhantes àqueles que vocês produziram no concurso literário do município. Aqueles alunos que acharem que dá para aproveitar o texto que foi produzido para o concurso, tudo bem, podem usar o mesmo texto, fazendo as adaptações que vocês acharem necessárias. Porque eu proponho essa reavaliação do texto que vocês fizeram? Porque vocês já tiveram acesso a mais textos na modalidade na qual vocês estão participando. No caso dos alunos do sétimo ano, já leram mais memórias literárias. No caso do pessoal do oitavo e nono ano, já leu outras crônicas. Então, vocês agora têm muito mais conhecimento sobre esse gênero para reescrever esse texto e adaptar, fazer mudanças que vocês achem necessárias. Mas se vocês quiserem criar outro texto, né, escrever outro texto também é possível. Vocês podem ficar à vontade para optar por essas duas coisas. Ou adaptar aquele texto que vocês já fizeram para o concurso literário, ou criar um novo texto. Como vai funcionar? Vocês vão ter, a partir da aula de hoje, a partir da aula de terça-feira, até quinta-feira para mandar para mim esses textos prontos. No caso dos sétimos anos, memórias literárias. Vocês vão fazer conforme no concurso literário, né? Eu já dei as instruções, vocês já viram como é que funciona o gênero, como é que as pessoas escreveram as memórias literárias que vocês leram e como vocês podem fazer para adaptar isso para o tema da Olimpíada de Língua Portuguesa, que é o lugar onde vivo. Ou seja, você vai falar nessas memórias coisas que se passaram e que marcaram e que marcam o lugar onde vocês vivem, no caso da cidade de Patos, que é onde vocês moram. Dentro desse contexto geral da cidade de Patos, vocês podem falar de coisas que aconteceram na casa de vocês, no bairro, na rua, desde que seja nesse contexto da cidade, nesse contexto do lugar onde vocês vivem. Na zona rural do município, como alguns alunos me falaram que tem avós que moram na zona rural e que querem contar coisas dessa época, desses lugares, pode ser também, é o contexto regional aqui da cidade de Patos. No caso dos alunos que vão produzir crônicas, é a mesma orientação. Vocês vão contar, né, histórias do cotidiano, como vocês viram as crônicas, elas contam histórias que ocorrem no cotidiano das pessoas mesmo. Nós vimos crônicas que se passaram dentro de um ônibus, em um momento que alguém entrou no ônibus. Nós vimos crônicas falando sobre temas corriqueiros do dia a dia. Então, vocês vão escolher um desses momentos, né, e contar no texto de vocês, lembrando sempre do tema, que é o lugar onde vivo, ou seja, no contexto do município de Patos, certo? É assim que vocês vão elaborar o texto de vocês. Lembrando que o tema não é o título, vocês vão dar um título para o texto de vocês. O tema é o lugar onde vivo, mas o título do seu texto ele tem que estar relacionado com o que você vai falar, tá certo?
No texto de memórias literárias e crônicas para o concurso, teve alguns alunos que não colocaram título, não deram um título ao texto. Eu quero que vocês façam isso agora nessa produção, tá certo? Coloquem um título, deem um título ao texto, certo? Então, é isso, gente. Vocês vão produzir esses textos, eu vou ficar no aguardo até quinta-feira e eu preciso que vocês cumpram esse prazo, tá? Essa atividade vai valer ponto, além de vocês concorrerem na Olimpíada de Língua Portuguesa. Eu também vou usar a nota que eu vou atribuir a esse trabalho para a recuperação do segundo bimestre, tá? Então, a nota dos textos vai valer como recuperação para o segundo bimestre que nós finalizamos e também vai contar como a primeira nota do terceiro bimestre, tá certo? Então, vejam a importância dessas produções textuais. Nós vamos utilizar as notas que vocês obtiverem na produção textual, tanto para suprir, né, aí a necessidade do segundo bimestre, como também para somar para a primeira nota do terceiro bimestre, além de todas aquelas coisas que eu já mencionei na oficina anterior, tá bom? Então, é muito importante a participação, lembrando que se trata de um concurso que funciona de modo externo à escola, mas as atividades desenvolvidas nas oficinas conta como atividades escolares, porque produção textual é um tema muito pertinente e que deve ser focado nas aulas de língua portuguesa. Então, produção textual nós temos nas nossas aulas o tempo inteiro. Então, quando vocês produzem crônicas ou memórias literárias, vocês estão, na verdade, fazendo o que é próprio da disciplina de língua portuguesa. Só que, além disso, nós vamos concorrer em um concurso que é externo à escola, tá? Então, não tem aquela desculpa, professor, não vou participar porque não é coisa da escola. É coisa da escola, sim. Como eu disse a vocês, tudo que nós fazemos nas aulas de língua portuguesa é da escola, sim, e conta como ponto para a disciplina. Eu estou observando o tempo todo, tudo que vocês fazem é percebido por mim, assim como também por todos os professores, tá? Então, não pensem que se você deixar de fazer uma atividade, isso vai passar despercebido, que não passa, gente. Não passa. E tenham isso bem em mente, que aquela atividadezinha que você achou que não tinha importância e que você deixou de fazer, pode ser que vá lhe servir lá na frente, e você vai sentir falta dela, né? Então, eu digo que participem, se esforcem e concorram nessa Olimpíada de Língua Portuguesa, tá certo, gente? Um abraço a todos e até a próxima aula. Vocês sabem que podem me contactar nos horários da aula de língua portuguesa, que é sempre na terça-feira a terceira aula e na quinta-feira a segunda aula. Nesses horários eu estou totalmente disponível para atender às necessidades de vocês em relação à disciplina de língua portuguesa, tá certo? E especialmente nessa semana as demandas das produções textuais para a Olimpíada de Língua Portuguesa. Não deixem de enviar os textos, assim também como todas as atividades que são propostas na disciplina, tá? Eu também vou divulgar hoje a lista de alunos que ficaram em recuperação e também as notas que vocês tiraram na avaliação do segundo bimestre. Os alunos que quiserem saber suas notas podem me procurar no privado, que eu vou disponibilizar a nota individualmente. Eu não vou publicar a nota no grupo. Quem desejar saber a nota que tirou, me procura no privado e eu passo essa informação, tá certo? Mais uma vez, um abraço a todos e até a próxima videoaula.